Bom, hoje é... Que dia é hoje? 13, né? 13 de fevereiro. Deixa eu mudar essa. 13 de fevereiro de 2023. Teoria 2. Os assuntos de hoje. Hoje nós vamos falar de deslocabilidades e graus de liberdade. Bom, na aula passada, na aula anterior, conceitos básicos de análise estrutural. Então, nós vimos o conceito de estrutura plana, nós vimos o conceito de nó, nós vimos o conceito de barra, nós vimos o conceito de malha, o conceito de refinamento de malha. Nós vimos que os nós têm coordenadas e nós vimos que a barra tem conectividade. Tudo isso nós vimos no nosso encontro passado. Hoje, nós vamos começar a falar de deslocabilidades. Um conceito importante. Deslocabilidade. Vamos colocar aqui. Deslocabilidade. A deslocabilidade é o deslocamento que pode ocorrer sobre o nó. A deslocabilidade é um deslocamento que pode ocorrer sobre o nó. No plano, quais são os deslocamentos que podem ocorrer em um nó? No plano, quais são os deslocamentos que podem ocorrer? São 3. Translação em X, translação em Y e rotação em torno de Z. Esses são os 3 tipos de deslocamento que pode ocorrer no ponto. Certo? Agora, se vai ocorrer ou não vai ocorrer, depende das restrições.
As restrições são da mesma natureza do deslocamento. Restringir translação. Restringir translação em X. Restringir translação em Y. Ou restringir translação em torno de Z. Restringir rotação, né? Restringir rotação. Fechei um pouco. Restringir rotação em torno de Z. O que restringe, nós chamamos de condições de contorno. Você vê que tudo isso aqui são conceitos novos, né? Conceitos novos. Por exemplo, a gente viu aqui um conceito importante, é o conceito de condição de contorno. O que seria uma condição de contorno? O que é uma condição de contorno, né? Vamos exemplificar aqui, ó. Condição. O que é uma condição de contorno? No caso das estruturas planas, a condição de contorno é como que ela se liga aos apoios, né? Por exemplo, eu vou ter uma barra aqui. Hello, professor. Aqui é qual? Teoria 2. Obrigado. Então, voltando aqui. O que é uma condição de contorno? Condição de contorno, no plano, por exemplo, é como que essa estrutura se liga aos apoios. Dependendo da condição de contorno, eu vou ter restrições ou deslocamentos. Por exemplo, aqui eu tenho um nó inicial, e aqui eu vou ter o nó final. Esse tipo de apoio aqui é um apoio de segundo gênero, não é isso? Isso. Que restrições vão aparecer nesse apoio de segundo gênero? Que restrições? Que tipo de deslocamento ele impede? Translação em Y e translação em X. Então, quais são as condições de... Qual a única coisa que esse nó pode fazer? Rotação em torno do eixo Z. A única coisa que esse nó pode fazer, então a rotação está livre, a translação em Y está restrita, né? E a translação em X está restrita. Então, esse nó aqui, eu digo que ele tem 1 grau de liberdade, que é a rotação em torno do eixo Z. Eu também digo que ele tem uma deslocabilidade possível. As outras duas não são possíveis porque as condições de contorno do nó impedem esse deslocamento. Esse outro nó aqui, o nó final, ele tem essa reação de apoio aqui. Nessa direção, o deslocamento está restrito. Ok? E nessa aqui, estaria livre se essa barra não tivesse, por exemplo, uma das condições que nós vamos ver, uma das hipóteses básicas, é que a barra permanece com o mesmo tamanho, porque os deslocamentos são suficientemente pequenos. Então a barra ela não estica nem encolhe, em tese. Então, o deslocamento, se aqui está restrito, se o nó inicial está restrito, esse aqui está restrito também. Por que ele está restrito? Porque o nó inicial, que está na mesma barra,
está restrito o deslocamento em X. Então, esse deslocamento em X aqui está restrito também. Certo? E a única coisa que está liberada aqui é a rotação em torno de Z. Então, essa barra tem 2 graus de liberdade. Vamos ver se a gente compreendeu. Vou pegar uma barra assim agora. Eu vou chamar de nó inicial. Esse aqui de nó final. Vejam que eu nem botei carregamento, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, um engaste. E aqui eu vou colocar um apoio de primeiro gênero. Ok? Ou segundo gênero, perdão. Aqui é o nó final. Aqui é o nó inicial. Vamos ver. Eu tenho condição de contorno aqui do nó inicial restrito, né? Na direção Y está restrito. Na direção X está restrito também. A rotação está restrito também. Porque é um engaste. Então, as condições de contorno do nó inicial impedem qualquer deslocabilidade no plano. Se é uma estrutura plana, não tem deslocabilidade nenhuma aqui. Por quê? As condições de contorno. Aqui é um engaste. Agora, o que é um engaste na vida real? Se você for fazer uma cerca e enterrar aquela morão da cerca 1 metro na terra e tapar, está engastado. Né? Ou se você botar uma viga pequena num pilar enorme, está engastado. Né? O que vai definir se é engaste ou não é como eu vou executar lá a minha obra. Agora, se aqui eu disse que é engastado, mas na hora de executar tem que estar engastado. Senão dá problema. Mas a condição de contorno é engastado, deslocabilidade do nó inicial nenhuma. Em se tratando de uma estrutura plana. No nó final, bom, aqui está restrito. E aqui na direção Y? Restrito por quê? Porque esse nó está ligado ao nó inicial e essa barra não pode aumentar de tamanho. Não pode aumentar de tamanho por quê? Porque é uma hipótese de cálculo. Ok? Nós estamos trabalhando com uma análise, um método de deslocamento, e aqui vai ser, o deslocamento é suficientemente pequeno, e eu considero que essas barras aqui tem que ficar com o mesmo tamanho. Ok? E agora, a rotação está livre. Concorda? Não, nada impede ele de rotacionar. A rotação está livre. Não, aqui a rotação é diferente. Depois nós vamos fazer um modelinho aí para vocês. Pegam aquele material de fazer rufo, como é que chama? Que é zinco, né? Vamos fazer um modelinho com a chapinha de zinco para você ver que a rotação fica livre. Não tem nada que impeça essa rotação aqui para esse tipo de apoio. Agora, como que é um apoio de segundo gênero na vida real? Como que é um apoio de segundo gênero na vida real? Se você fizer aqui, ó, você faz aqui e aí coloca uma barra aqui, ó, um pino, né, que atravessa para um lado e para o outro, e aqui você fixa, né? Não sobe, não desce, mas gira. Certo? É um parafuso dentro de um... Colocou o parafuso, parafusou, aquela barra pode girar
mas ela não translada nenhum no outro, é um apoio de segundo gênero. Como se você faz isso com viga, aí a gente vê como é que faz com a viga. Certo? Mas agora o que nós estamos vendo? Condição de contorno. O conceito que eu estou vendo aqui é condição de contorno. Todo nó tem condição de contorno. Todo nó tem condição. Se eu refinar a malha, os nós têm que ter condição de contorno. Então, a análise da condição de contorno é feita onde? Na barra ou nos nós? Né? Então, todo nó tem condição de contorno. Condição de contorno. Análise sobre os nós. A análise das condições de contorno é feita sobre os nós. Vamos para uma estrutura que a gente estava vendo na aula passada. Por exemplo, essa aqui. Ó. Aqui. 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 Vamos colocar um apoio de segundo gênero aqui. E vamos colocar um apoio de segundo gênero aqui. Ok? Então vamos analisar o que pode acontecer nesses nós aqui. Por exemplo, vamos numerar aqui. 1, 2, 3, 4. Ok? Bom, esse nó 1 aqui está restrito ou está livre? Restrito, né? E essa condição? Restrito. E essa condição? Por enquanto está livre. O nó 2. Essa condição aqui. Essa aqui está restrita. Essa condição aqui na direção, nó 2, direção X. Está livre. Certo? E essa rotação no nó 2. Está livre também. Só está restrita essa direção. O nó 3. Nó 3, direção Y. Restrito. Nó 3 na direção X. Está livre. Mas o deslocamento que der do nó 2 tem que ser o mesmo que der aqui do nó 3, certo? Não pode dar deslocamento diferente. Por quê? O comprimento da barra não pode alterar. O nó 4 na direção Y. Restrito. O nó 4 na direção X. E a rotação? Livre. Então, quantas livres tem aqui? Uma. Não posso contar duas, é só uma. Essa é a mesma dessa. Vou pegar aqui. Essa é a mesma dessa. Tem uma rotação. Ah, perdão. Tem uma rotação aqui. Então, 1, 2, 3, certo? 4, 5. Tem 5 possibilidades de deslocamento aqui. Ok? Tem 5 possibilidades de deslocamento. E aí a gente vai analisando caso a caso. Tudo bem? Então, o que é condição de contorno? Com as palavras de vocês. Depois de tudo isso que a gente falou, o que é condição de contorno? Não, mas o que é a condição? O que é uma condição? O que é uma condição de forma geral? Tem duas condições. Ou é. Tá, vamos por parte. O que é o contorno? O que é o contorno da barra? O nó inicial e o nó final. É o contorno. Certo? Então, a gente só está estudando estrutura de barra. Certo?
O que é o contorno de uma estrutura de barra? O nó inicial e o nó final. Então, repetindo, o que é contorno para a estrutura de barra? O nó inicial e o nó final. Aí, a condição de contorno, no nosso caso, a condição de contorno é que tipo de deslocamento esse nó pode ter. Certo? Então, condição de contorno são os tipos de deslocamento, as possibilidades, melhor dizendo, as possibilidades de deslocamento que pode aparecer no nó. Então, para estruturas planas reticuladas, né? Estruturas planas reticuladas, o que é a condição de contorno? São as possibilidades de deslocamento que podem surgir nos nós das barras. Já que os nós são contorno das barras. Ficou claro isso? Vou fazer uma pausa. Bom, então até agora, hoje, nós vimos o que é deslocabilidade. Nós vimos também o que é contorno. Nós vimos o que é condição de contorno. Nós vimos também um outro conceito que chama grau de liberdade. Vamos pegar aquela malha anterior e refinar. Vamos pegar aquela malha anterior e refinar. Para a gente ver o que acontece. Aqui está uma barra. Aqui está outra barra. Aqui está outra barra. Então, 2 apoios segundo gênero, não foi? Então, eu vou colocar nós agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos analisar. Restrito, restrito, livre. Restrito, restrito, livre. Agora esse aqui. Livre ou restrito? Livre. Esse aqui para cima. Restrito. E esse aqui? Livre. Muito bem. Esse aqui nós já vimos. Restrito. Livre. Livre. Esse aqui. Livre. Esse aqui é o mesmo. Vou botar esse aqui L1. É o mesmo L1. E a rotação? Livre. Esse aqui é o mesmo L1. Que é esse que é esse. Aqui é 1 grau de liberdade só. Aqui, restrito, e aqui, livre. Vamos contar quantos graus de liberdade eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui não conta, esse aqui não conta. 6, 7, 8, 9. Aqui vai gerar uma matriz bem maior. Mas é porque a malha está refinada. Cada grau livre é uma equação.
Certo? Então vamos fazer um resumo dos conceitos. Nós estamos falando de análise matricial, juntamente com o método dos deslocamentos, e alguns conceitos são importantes eu entender. Nó, barra. O nó está sempre amarrado com o quê? Com a coordenada. E o que mais que nós vimos agora que está associado ao nó? A gente acabou de ver hoje. Restrição que nós chamamos de condição de contorno. Então, atrelado ao conceito de nó, está o de coordenada e o de condição de contorno. O que é uma condição de contorno? É o conjunto de possibilidades de deslocamento que o nó pode ter. Que o nó é o contorno da barra. A condição de contorno é o que tipo de deslocamento que o nó pode ter. O que está associado com a barra? Conectividade. Nós também vamos associar as barras propriedades. Vou colocar aqui. A barra tem propriedades. As propriedades podem ser físicas, vamos botar aqui mecânicas, e geométricas. Quais são as propriedades geométricas? Comprimento do eixo e seção transversal. A seção transversal vai me dar a área e o momento de inércia. Tudo isso são propriedades geométricas. Propriedades mecânicas. Modularidade longitudinal, modularidade transversal, módulo de dilatação. Isso tudo são propriedades mecânicas da barra. Certo? E a barra tem conectividade. Conectividade é onde começa e onde termina a barra. Certo? O nó está ligado à coordenada. O nó também está ligado à condição de contorno. E nós vimos também aqui o que é a malha. A malha é o conjunto dos nós. Conjunto dos nós e barras. Isso é uma malha. Se eu tiver nós e barras, se eu tiver as coordenadas onde começa e onde termina, tem uma malha. Né? Então, tem nó, barra e malha. Nós vamos ver que também vinculadas às barras, vou descer isso aqui mais um pouquinho, também vinculadas às barras, vai aparecer os esforços. Também sobre as barras vão surgir esforços. Ok? Então, é bom a gente entender esses conceitos, essas definições, né? Porque a gente começa a usar a definição, a gente parte do pressuposto que o cara já sabe, aí depois ele começa meio que se embananar,
assim, condição de contorno, grau de liberdade, e a gente vai falar, bom que você tenha isso na mente. Né? Então, o que é o nó? É simples. O que é o nó? Nós estamos falando de estrutura plana, reticulada. Então, por que ela é plana? Por que ela é reticulada? A gente já viu isso tudo na aula passada. Né? Nós já vimos, agora, aprofundamos no conceito de nó. Tem o nó inicial, o nó final. Nós já vimos o conceito de barra. Tem o nó, tem a conectividade, tem as propriedades. Vai aparecer os esforços. Essas propriedades podem ser mecânicas, geométricas. Tudo isso faz parte dessa coleção de conceitos que a gente vai usar lá no método das forças, fazendo análise matricial. Beleza?